Olá, pessoal! Começa agora o RADIEF, Comunicação Científica e Esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania. Este é um podcast organizado pelo Grupo de Pesquisa REMIX, o Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do Instituto de Educação Física e Esporte. Ele é produzido por monitores da atividade Práticas Corporais com Informação, do programa Esporte na UFAL. Este que financia esta produção com 2 bolsas institucionais de graduação por meio do edital 05-2024. Você já ouviu falar do LabBIOS? No episódio desta semana, conversamos com os professores Enaiane e Luiz Rodrigo, referências no Instituto de Educação Física e Esportes, da UFAL, sobre os bastidores do Laboratório de Pesquisa em Biodinâmica do Desempenho Humano e Saúde. Falamos sobre ciência, ensino, extensão e desafios e encantos de construir um laboratório que une tecnologia, avaliação científica, formação de estudantes e impacto social real. Quer entender como a universidade pode transformar vidas através da pesquisa? Esse episódio é para você. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de falar com vocês, professores. Nós estamos aqui com a Enaiane, com o professor Luiz Rodrigo. Sabemos a dificuldade que é poder juntar 2 professores, né? A vida acadêmica é muito complicada, especialmente quando nós falamos de docentes. Então, primeiramente, não só eu e o Cleiton, mas todos que vão ouvir esse episódio, gostaríamos de saber sobre a trajetória acadêmica de vocês, o que motivaram vocês a buscarem o curso, a graduação, após e a permanecerem, né, neste processo não somente formativo de vocês, mas também de outras pessoas, outras tantas pessoas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Aqui quem está falando é a professora Enaiane e vou responder um pouco aqui, contar um pouco da minha trajetória, né? Eu escolhi a educação física porque eu sempre tive uma participação esportiva, né, desde ali começando no ensino fundamental, em competições, né, desde menores escalas, né, como jogos municipais até competições a nível estadual, como Olimpíadas Escolares, Joguinhos Abertos, né, enfim. Então, o meu objetivo com a educação física, inicialmente, né, eu entrei com aquela visão muito limitada da educação física, né, do tipo, ou eu vou ser professora de escola ou eu vou trabalhar com esporte, né, era essa a minha visão naquela ocasião, né, levando em consideração que eu sou do contexto de uma cidade pequena, do interior de Santa Catarina, então não tinha, assim, uma cabeça muito aberta, né, uma família que não teve acesso ao ensino superior, então acabava que tinha essa visão um pouco limitada, né, e eu tive uma professora de educação física muito boa, então ela acabava sendo um exemplo positivo para mim, e também esse contato com o esporte, ele foi um balizador ali, né, para eu tentar a graduação em educação física. Quando eu cheguei na UDESC, eu fiz toda a minha formação na Universidade do Estado de Santa Catarina, graduação, mestrado, doutorado. Quando eu cheguei na UDESC, parecia que um mundo estava se abrindo na minha cabeça, ela explodiu, né? Porque eu comecei a ver que a educação física não era só o esporte ou só dar aula na escola, que havia também outras possibilidades de atuação, né? E já no primeiro semestre da graduação, eu comecei como voluntária num projeto de extensão, né? Na verdade, não era um projeto, era um programa que é institucionalizado lá na universidade, que era o Grupo de Estudos da Terceira Idade. Tinha umas 13 ações de extensão para a comunidade. A universidade lá tinha uma veia extensionista muito forte, né, e um financiamento da extensão também bem positivo nesse sentido, né, o que permitia, a gente tinha uma movimentação da comunidade externa dentro da universidade muito forte, assim.
E eu comecei como voluntária nos projetos lá de natação. Tinha nadado uma época da minha vida, assim, acho que eu posso contribuir de alguma forma, né? A doce ilusão. Mas foi um processo de muito aprendizado. Então, eu comecei como voluntária no projeto de extensão. Esse projeto de extensão, ele era vinculado ao laboratório, né? Que daí tinha alunos de pós-graduação, que fazia pesquisa, etc. Comecei a participar dos grupos de estudo. Aí apareceu a oportunidade de uma bolsa que era uma bolsa tipo administrativa lá na universidade que tinha, nem sei se hoje ainda existe esse tipo de modalidade de bolsa, que era para você fazer as atividades administrativas de secretariado, assim, de ajudar nesse processo, né? Então, né, fiquei 6 meses nessa bolsa, e ali nessa bolsa, como eu ficava às vezes fazendo esse apoio com os idosos, né? Foi onde eu tive mais contato direto com a pós-graduação, porque eu convivia todo dia com os alunos de iniciação científica, convivia todo dia com mestrando, com doutorando, e via que ali, porque a sala era do lado, né? Eles entravam no laboratório e eles passavam por mim. Então, era um processo que eu acabei me aproximando. E ali, no semestre seguinte, estava no terceiro período da graduação, eu entrei na iniciação científica. E aí, na iniciação científica, né, um outro mundo se abriu de possibilidades também para atuação dentro da educação física. Foi onde eu comecei a ir para atividade física e saúde, onde eu já comecei a trabalhar especificamente com idoso. Nesse projeto específico, a gente trabalhou com saúde da mulher idosa. Então, assim, toda a trajetória ela foi se desenhando pelas oportunidades que a universidade me deu também, né? Então, consegui bolsa já desde o início, o que permaneceu eu ficar dentro da universidade, porque hoje eu faço a leitura que se eu não tivesse tido um apoio financeiro para ficar, talvez eu teria que ter trabalhado e esse caminho, né, da pós-graduação, de seguir carreira acadêmica, talvez ele poderia até acontecer, mas ele ia acontecer mais tardio, né? Num outro, era como se eu fosse fazer uma curva, né, nesse processo, né, e não seguir uma linha quase que reta dentro do processo, né? Então, a minha trajetória de ingresso na educação física e essa minha aproximação com a carreira acadêmica, ela aconteceu muito porque eu tive oportunidades de fomento, né, para ficar na universidade e continuar, né, e um incentivo a continuar muito, muito grande e, né, estava ali em um programa bom, que me deu uma boa formação, e aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, e um pouquinho antes de terminar o doutorado, fiz o concurso aqui e acabou que, né, fui chamada nesse processo. Então, acabei seguindo a carreira, né? Então, eu entrei na graduação achando que ia ser ou professora da escola ou ia trabalhar com esporte, e hoje eu trabalho com atividade física para idoso, numa perspectiva bem diferente daquela lá atrás, né? Porque foi o caminho que foi se trilhando ao longo do processo. Tá? Olá, pessoal. Tudo certo? Aqui é Luiz Rodrigo, sou professor do Instituto de Educação Física e Esporte da UFAL. Como é que começou a minha trajetória, né? Bem, não diferente de muitos alunos, né? E da professora Nayane, eu penso que o que me motivou a fazer o curso foi ter tido experiências prévias com o esporte, basicamente futebol, né? E eu joguei bastante futebol, né? Joguei em categorias de base, joguei campeonatos municipais, regionais, estaduais, nacionais, né? Achava que talvez desse certo, né? De jogar futebol. Não deu, né? Não deu. Não, mas assim também, eu acho que hoje, olhando, eu fui produto de especialização esportiva precoce, porque eu também tive um momento que eu não aguentava mais jogar futebol, né? Daí eu comecei a pensar outras coisas e fazer o curso de educação física parecia um caminho bacana, né? Porque também jogador de futebol joga até quando, né? Então, entrei no curso dessa forma e dentro do curso eu também fui observando outras possibilidades, né, de trabalhar, né? Mas assim, acho que no segundo período, mais ou menos, né, eu já sabia o que eu queria. Eu queria estudar, né? E aí ser professor
me permitiria estudar, continuar estudando, né? Fazer pesquisa, eu comecei a achar muito legal, né? Fazer pesquisa. E aí eu pensei, talvez trabalhar, né, com alguma modalidade esportiva, achava isso legal, mas quando eu comecei a observar a aplicação disso no ambiente da saúde, né, pessoas que têm alguma necessidade, eu percebi uma utilização muito mais significativa para mim do conhecimento, né, do que, por exemplo, fazer uma pessoa correr mais rápido, saltar mais alto. Para mim, né, não que isso não seja importante, mas para mim tinha um valor maior ajudar alguém a melhorar a saúde dela. E aí na graduação eu comecei a me envolver com alguns grupos, né, de pesquisa. Inicialmente o primeiro grupo de pesquisa era um grupo de história da educação física, né, e eu queria envolvimento com a pesquisa, aí eu fui lá coletar dados na biblioteca com um jornal de 1800 e bolinha, espirrei, sangrou meu nariz. Aí eu falei, acho que não é para mim, né, esse tipo de coleta de dados. Aí eu participei de um outro grupo de pesquisa de um professor, né, que ele não era da instituição, mas ele era formado por lá, e, enfim, aí aprendi bastante, né, me envolvi com essa parte que eu trabalho até hoje, na verdade, né, com crescimento, desenvolvimento, aptidão física de criança e adolescente. E mais tarde chegou um professor lá que tinha uma formação muito boa, né, na Federal de Santa Catarina, e aí eu comecei a trabalhar com ele e fui para a Universidade Federal de Santa Catarina fazer mestrado e doutorado. Porque a minha graduação foi na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então eu fiz a minha formação básica em casa, né, mas aprendi muita coisa, me envolvi, me apaixonei pela área, né? Mas quando eu fui fazer pós-graduação, que eu acho que eu tive esse estalo, assim, né? De, nossa, dá para aprender tudo isso, né? Eu fiquei pasmo com a quantidade de coisas que a gente poderia aprender, e aprender do zero, né? Acho que é uma coisa que muitos alunos têm dificuldade de visualizar às vezes, que é a capacidade que a gente tem de aprender. A gente tem uma capacidade de aprender coisas novas que ela é infinita. A gente pode começar a aprender uma coisa nova qualquer, independente da complexidade que ela tenha. Então, foi isso. E aí, no mestrado e no doutorado, eu, por uma questão de oportunidade, eu comecei a estudar um grupo clínico específico, né, de crianças e adolescentes que vivem com HIV, e meio que desenhei a linha de pesquisa que até permaneceu, e tem até hoje, né, lá nesse programa de pós-graduação em educação física, que é saúde, né, atividade física dessa população. E então eu tive essas experiências, né, de pós-graduação lá. Eu tive contratos também de professor substituto, aonde eu me formei, logo depois do mestrado. Antes do doutorado eu fui substituto também na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois do doutorado eu tive ainda um outro contrato de substituto na Universidade do Estado de Santa Catarina, né, na estadual. E de lá para cá eu vim para o concurso, né? E estou aqui feliz hoje, trabalhando bastante. Envelheci um pouquinho rápido, né? Vocês podem escolher quem vai responder essa pergunta, ou os dois podem falar como nasceu, né, o laboratório, qual foi a motivação por trás, e também quais os maiores desafios no início a serem superados. Tá, legal. Como é que nasceu o laboratório? Essa é uma pergunta, né, que faz a gente voltar lá para o final de 2019, quando foi criado um grupo de pesquisa, né, o GPBios. É um grupo de pesquisa em biodinâmica do desempenho humano e saúde. Então, a gente criou um grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, ele é um coletivo, né? Não é um professor só. Então, lá na ocasião, a gente se reuniu e a gente desenhou isso. Então, em 2019, a gente propositalmente desenhou isso e as linhas de pesquisa, né? E para preencher uma lacuna que ela não existia. Um grupo de pesquisa, ele não precisa ter necessariamente um espaço físico, né? Mas para o que a gente queria fazer, a gente precisava de um espaço físico para os alunos permanecerem, mas para as avaliações que a gente fazia, né? Os protocolos, os testes que estavam dentro das nossas pesquisas.
Então a gente precisava de um espaço físico. E aí a gente teve um espaço de 8 metros quadrados, por aí, que fica ali na pista de atletismo. Inicialmente a gente tinha, no primeiro ano, né, e aí a professora Inaiane logo em seguida já chegou, né, 2020. 2020, agosto de 2020. E então, menos de um ano depois a professora Inaiane chegou e a gente lotou aquele espaço físico, lá Pebios, né, de alunos. E a gente não tinha móvel nenhum, né, não tinha nada dentro do laboratório. A gente ganhou da professora Leonéia, né, gentilmente nos deu uma porta para fazer de mesa e 2 cavaletes. E aí a gente conseguiu 2 computadores, né, para ela também, e acho que umas cadeiras. E era isso que a gente tinha. E a gente já começou a desenhar os primeiros projetos, né, fazer as primeiras reuniões. E era evidente que ficava cheio de gente ali. E aí logo a gente começou com o retorno, né, das atividades presenciais, logo após a pandemia, a gente começou a discutir um espaço maior, mais amplo, né? E a gente propôs inicialmente um projeto, né, que existe até hoje, né, o CAFES, né, um projeto de um centro de aconselhamento, né, e avaliação da atividade física e saúde, né, para estudantes e servidores. Então, haveria um afluxo muito grande de pessoas, né? Então a gente tinha inicialmente 10 ou 12 monitores, e a gente avaliou 700 pessoas mais ou menos. Então muita gente entrava, saía, a gente precisava desse espaço e assim a gente conseguiu, com alguns argumentos, né, um espaço maior, e agora a gente está dentro do estádio universitário, né, um espaço de 104 metros quadrados, né, climatizado, né, com mobiliário e aos poucos também com financiamentos, né, a gente conseguiu comprar outros equipamentos, né, com doações, com equipamentos próprios, muitas coisas a gente também comprou, né. Então, do ponto de vista físico, o laboratório ele tem, aí vai fazer, né, 5 anos, não, já tem 5 anos. Não, o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, né, o laboratório aqui é desde, acho que março ou fevereiro de 2021. Isso. E, enfim, agora a gente tem sempre uma permanência dos estudantes, o espaço físico ele é muito importante porque, né, contribui para os alunos estarem ali, né, estudarem não só os seus projetos de pesquisa, mas todas as demandas da universidade. E os principais desafios, na verdade, eles estão relacionados a fazer a melhor pesquisa, né, do meu ponto de vista. Então, a gente tem buscado recursos para adquirir equipamentos que permitam um aprimoramento na avaliação e na interpretação dos fenômenos que a gente estuda, né? É claro que dá muito mais errado do que certo, né? Então a gente testa muitas coisas para dar errado, mas não sei a taxa de sucesso, se for 20% já está bom, né? Porque testa 10 vezes e 2 dá certo. Mas a gente tem de forma incansável, né, buscar recursos, né, e eu acho que a lógica é essa, né, de continuar. Eu acho que, complementando, né, o que o Luiz Rodrigo falou, acho que um desafio que ele evidenciou é essa questão de a gente aprimorar as técnicas, né, com a aquisição de alguns equipamentos que a gente ainda não tem, mas a gente espera que consiga, a gente empresta. A gente, né, faz um escambo com a nossa rede de contatos, né, e isso envolve alguns cuidados também, né, porque e uma questão de cronograma, de tempo, né, porque a gente só consegue pegar o equipamento emprestado enquanto o outro grupo de pesquisa não está usando, né. Se eles precisam usar, a gente tem que devolver, e às vezes a nossa coleta está em andamento, né? E ainda tem que levar em consideração o transporte aéreo, né? Eu vou cobrar frete, viu? Vou cobrar frete. Brincadeira. Mas eu acho que um desafio é esse, assim, a questão de equipamento. Eu acho que um outro desafio que isso impacta na estrutura do laboratório, que é um desafio da universidade, que é a questão de manutenção, né? A gente, esse ponto é um ponto que às vezes o nosso laboratório ele está em bom estado, mas, por exemplo, problemas com infiltração, né? A gente teve que modificar computadores de lugares no último ano por conta das chuvas.
Então, esses pontos do dia a dia, eles envolvem algo que está dentro da gestão de um grupo de pesquisa, né? E que, às vezes, a gente não conta essa história quando sai o paper, né? Eu falei pro Rodrigo outro dia, tipo, aquela foto nossa nos Inservíveis, porque até lá nos Inservíveis da UFAL a gente já foi para Inservíveis? Um setor onde tudo que as pessoas não querem mais, que não serve mais, é inservível para você, eles colocam num galpão gigantesco que é cheio de animais peçonhentos, né? E a gente tem uma foto histórica. Cocô de gato. Tem uma foto histórica da gente escalando uma montanha de mobiliário inservível para achar algumas coisas que poderiam ter utilidade para nós, porque a gente precisava de né, mais materiais, mesa, o que tivesse, a gente olhava lá, é servível para nós. E a gente trouxe algumas coisas de lá para cá, né? Algumas coisas que eram inservíveis para as outras pessoas, para a gente serviram, né? Claro que daí você, né, tira do bolso ali para arrumar um pouco o material para ele ficar num aspecto, né, estético e também salubre, né, dentro desse processo. O Rodrigo gostou tanto dessa tour no Inservíveis que ele já está me convidando para ir lá de novo, tá? Por isso, né? Então, acho que esse ponto é um ponto importante, né? De você, às vezes, a gente entende os desafios que a universidade como um todo cotidianamente sofre, mas isso impacta também quando a gente pensa na pesquisa, né? E isso vai impactar lá no produto final, né? Porque quando a gente manda um estudo para uma revista internacional, o cara não sabe disso e ele não está nem aí para isso também, né? Muitas vezes, né? Algumas vezes. Alguns até se sensibilizam, mas enfim. Então, acho que esse ponto é um ponto também de desafio quando você pensa na gestão de um grupo de pesquisa, essa parte estrutural. E o segundo ponto é que a gente não faz um grupo de pesquisa sem pessoas, né? Um grupo de pesquisa, ele envolve muitos recursos humanos, né? E para esse recurso humano ele se desenvolver plenamente, ele também tem que ter condições, não só estruturais, mas ele também tem que ter condições financeiras, né? Isso é uma coisa que a gente estava conversando hoje. Uma coisa é um aluno de graduação e de pós-graduação que está ali conosco no dia a dia do laboratório, coletando, estudando, que ele tem uma bolsa para se dedicar 40 horas semanais, pelo menos, aos seus estudos. Outra coisa é um aluno que muitas vezes tem que fazer isso trabalhando, né? Alguns, né, têm suas responsabilidades familiares também. Então, eu acho que uma coisa que eu enxergo também como um desafio, né, esse recurso. Hoje, esse recurso ele é ainda muito limitado, tanto na pós-graduação quanto na graduação, né? Ele ainda é um recurso muito limitado em termos de quantos alunos a gente consegue colocar nesse contexto de dedicação exclusiva ao programa, porque isso vai impactar lá na ciência, né, nos produtos, naquilo que a gente faz, e impacta também na própria formação do estudante também, né? Que ele vai estar ali centrado, com condições de estudar profundamente o tema dele, conseguir fazer as intersecções daquilo com o contexto social que ele vive. Então, esse é um ponto que eu acho até que melhorou consideravelmente no Estado nos últimos anos, né? Eu acho que isso é um ponto que especialmente a Fundação de Amparo aqui de pesquisa no Estado tem ampliado essa oferta de bolsa para os nossos alunos, especialmente da pós-graduação, mas ainda assim é muito limitado, né? Ainda assim é um contexto que a gente tem desafios na hora de, principalmente, operacionalizar um estudo, né? Porque envolve recursos humanos. Eu acho que, só para complementar. Professores, a gente queria saber quais são as principais linhas de pesquisa do LabBIOS atualmente. Bem, o nosso grupo de pesquisa ele tem o objetivo de investigar o movimento humano, né, de uma forma essencial, né, e buscar essas relações com diferentes manifestações de desempenho, especificamente relacionadas à saúde. A gente também faz alguns estudos de validação, a gente busca fazer no futuro algumas intervenções, né, para
promover saúde e prevenir doenças ou agravo de algumas doenças. Então a gente faz isso, tenta organizar esses estudos em 3 linhas de pesquisa, né? A primeira é atividade física na promoção da saúde e prevenção de doenças, né? Talvez seja a linha que a gente concentra mais estudos, né? A segunda é a de inovação em ciência e tecnologia na avaliação em biodinâmica do desempenho humano e saúde, que talvez seja a linha que a gente tem menos estudos, né? E a gente tem tentado fazer alguma coisa nesse sentido. E a terceira é a inter-relação entre biodinâmica e desempenho humano e saúde, né? Então são essas 3 as linhas de pesquisa. A gente queria saber como é que vocês fazem para equilibrar as exigências científicas com a aplicabilidade prática dos projetos, né? Porque a gente vê que são vários alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, que estão envolvidos aí no laboratório. E a gente queria saber como é que vocês fazem para manejar essas 2 vias aí, para ter esse equilíbrio. Excelente pergunta. Assim, acho que a gente tem que partir do princípio também que quem move o grupo de pesquisa são os alunos, não são os professores. Os professores têm 300 tarefas. Então, quem vai mover o grupo de pesquisa são os alunos. Como eu observo das minhas experiências prévias e daqui, o que vai movimentar o laboratório são os alunos de pós-graduação. Só que eles não vão trabalhar sozinhos, né? Então, a gente precisa criar um ambiente, né, que seja favorável para a entrada de alunos de graduação, que eles sejam instigados, né, essa curiosidade, essa participação nos projetos de pesquisa, de extensão, e que eles colaborem com os alunos de pós-graduação, né? Hoje ali no laboratório a gente tem alunos de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, alunos de mestrado, de doutorado, iniciação tecnológica. A gente tem alguns egressos, né, que gostam tanto do laboratório que eles não saem de lá. Mas eu acho ótimo porque eles concluíram as suas etapas e trazem experiências para os mais novos, né? E essa colaboração, ela deve existir, né? E ela se autorregula. Claro que a gente tem que estar presente, né? Coordenando o processo, mas eu tenho tentado agora, né? A partir de alguns alunos de doutorado do PPGCS, fazer com que eles se relacionem com os alunos de mestrado dos diferentes programas, né? Supervisionem eles, trabalhem juntos, né? Nas tarefas que eles têm e que isso se alinhe também com a graduação. Né, porque isso também exercita neles o papel de orientação, né, de condução, de liderança, de gestão. E a gente está falando de pessoas, né, então não é simples. Né, eles têm os conflitos, né, mas eles resolvem os conflitos. E não adianta a gente também tentar controlar tudo. Né, eu percebo, acho que hoje eu entendo isso mais. Né, no começo eu tentava controlar mais, mas a gente sabe que eles se autorregulam também, né? Só que a gente tem que estar por perto sempre conduzindo e a gente tenta fazer isso com as nossas reuniões científicas, né? Só para complementar, eu acho que um pouco desse controle também que o Rodrigo falou é também por conta da maturidade do próprio grupo, né? Então, a partir do momento que o nosso aluno que foi a iniciação científica, por exemplo, né? Não necessariamente precisa ser uma iniciação científica, pode ser qualquer aluno da graduação que teve ali contato com a gente nos nossos projetos. Mas a partir do momento que esse aluno tenta um mestrado, passa no mestrado, ou eventualmente, né, chegou aqui para fazer um mestrado e quer continuar e entra no doutorado, esse nosso processo de gestão, ele fica mais facilitado, porque daí a gente consegue deixar mais livre, para que o doutorando, né, dialogue diretamente com o mestrando e com o aluno de graduação e etc. Né? Esse controle que ele falou, muitas vezes ele acontece quando a gente está numa fase muito inicial. Né? Então, especialmente, eu estou numa fase anterior ao do Rodrigo. Né? Eu ainda não tenho alunos de doutorado, né? Só tenho alunos de mestrado. Então, acaba que nos primeiros alunos de mestrado, eu tive que ficar um pouco mais próxima desse processo, né? Por quê? Porque, como o aluno mesmo dizia, professor, é a minha primeira vez para tudo, né? Não sei nada disso daí que você está querendo que eu faça. Então, é a minha primeira vez para tudo. Então, é natural que
você, docente, fique um pouco mais próximo do orientando. Agora, não. Agora, meus mestrandos já passaram pela iniciação científica, então não é tudo tão novidade assim. Então, tem muitas coisas que eles conseguem se ajudar entre si também. Então, na hora de pedir algo, um apoio, não vem mais diretamente só para mim ou para o Luiz Rodrigo. Eles tentam resolver entre eles. E isso é extremamente importante. Não quer dizer que o orientador está ausente. É importante, inclusive, para o próprio processo de autonomia deles, né? Inclusive de aprenderem a dialogar entre si, né? Agora, por exemplo, nas nossas reuniões científicas, a gente já conversa, né, sobre isso. Há uma maturidade maior do grupo também. Porque antes, quando alguém apresentava um artigo ou fazia uma prévia de qualificação, no início, né, ninguém falava nada. Então era como se fosse só eu e o Luiz Rodrigo naquele papel de ficar tecendo as críticas e as sugestões. E um grupo de pesquisa não se faz assim. Hoje o grupo está mais maduro, né? Então, a última prévia de qualificação que a gente teve, nós fomos os últimos a falar. Todo mundo falou tudo primeiro. Porque esse processo de colaborar com o trabalho do colega, ele é uma construção coletiva, né? E a gente fala, né? A gente só vai falar se vocês esquecerem de alguma coisa. Porque eles também precisam exercer essa criticidade, né? Não é pecado eu falar que o trabalho do colega pode melhorar em algum aspecto, ou que ele esqueceu de colocar alguma coisa, ou de falar alguma coisa, ou que ele não aprofundou um tema. Isso faz parte do processo científico, né? A crítica, ela ocorre dessa maneira, né? Não é só para destruir o colega, né? É no sentido positivo, né? Então, acho que isso é um ponto de amadurecimento também do grupo, né? Bom, especificamente aqui sobre o LabBIOS, né, a gente está sempre de portas abertas para os estudantes que queiram participar dos nossos projetos. Nós temos projetos de pesquisa e projetos de extensão também, e alguns projetos que são as duas coisas. Então, o aluno, né, tem desde com populações clínicas até com idoso, né, e com criança e adolescente, enfim, eu acho que a gente abarca ali todo o ciclo da vida. Então, o aluno pode procurar. E tem também as nossas reuniões científicas, que ocorrem quinzenalmente, às sextas-feiras à tarde, da 1h30 até as 3h30, às vezes até às 16h, que o aluno pode participar também, né? Ele não é restrito a quem já é membro do grupo, então qualquer aluno pode participar do grupo, tá? E frequentar as reuniões. Inclusive, eu acho que esse é um ponto que é interessante, né? Pelo menos foi participando de reuniões científicas que eu comecei a perceber a importância da ciência na minha atuação prática, né, enquanto profissional. Então, e que instigou, inclusive, a necessidade de querer seguir carreira acadêmica. Então, eu acho que, às vezes, ali é o início, né? Principalmente porque aquele aluno não sabe o que eu quero estudar, o que eu quero aprender, né? Às vezes, a universidade ela tem um mar de possibilidades, então, comece a se aproximar do grupo, conhecer o que o grupo faz, porque, às vezes, não é... Você fica sabendo do grupo pelo projeto do professor Luiz Rodrigo, mas a professora Inaiane tem um outro projeto, uma outra professora tem um terceiro projeto que se interrelaciona dentro do grupo e às vezes é ali que você pode, né, trabalhar. Uma coisa que eu falaria para os estudantes de uma forma geral a formação profissional ela não é apenas a aula da graduação. Né? Você sai um profissional muito mais completo, qualificado, se você se envolve com os projetos de extensão e com os projetos de pesquisa também. Com a pesquisa você ganha um outro olhar, né, para a tua atuação prática. Então, eu acho que não é à toa que a universidade funciona dentro do tripé ensino, pesquisa e extensão. Né? E o que muitas vezes diferencia a universidade pública da privada é essa oportunidade de atuação na pesquisa e na extensão que você tem, né, para dialogar com o que você vê dentro da graduação. Eu acho que se você tem a oportunidade, se você tem interesse, eu acho que a maior parte dos grupos de pesquisa são bem abertos nesse sentido. Né? E só para complementar, reforçar 2 pontos aí, né?
O primeiro é que participar de um grupo de pesquisa, e não é o nosso grupo de pesquisa, né, o nosso laboratório, é qualquer um. Participar desse momento, ele representa um fortalecimento, né, um bônus, um pedaço muito importante na formação do estudante. Então, é nítido quando a gente observa que o aluno teve uma experiência num grupo de pesquisa, né, seja um projeto, né, mais de extensão, mais de pesquisa, mas quando ele consegue ter esse olhar mais crítico para os fenômenos que ele está desenvolvendo na prática profissional, está estudando. Então, a gente percebe essa diferença do aluno que se envolveu do aluno que não se envolveu, né? E isso acaba se desenrolando na prática profissional futura, né? Para participar, então, eu acho que faz todo sentido para se envolver no laboratório. Eu acho que um primeiro caminho é procurar saber se aquele laboratório tem uma reunião científica. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E o aluno ele tem que ter vontade, né? Ele tem que ser proativo, ele tem que comparecer. Às vezes, alguns alunos entram em contato, né, e acham que o processo de orientação e de desenvolvimento de algo vai ser online, né? Não funciona, né? O aluno ele tem que usar daquele espaço físico, estar presente, porque o aprendizado, né, ele acontece assim. Né? Então, estar presente, se entregar ao processo, né? Ser proativo. Tem muitos alunos que eles não tiveram, né, alguns conteúdos na sua formação, mas quando eles param para se dedicar a isso, eles mostram que é possível aprender tudo do zero. Então tem que estar afim e tem que buscar, né, participar. Professores, como é que as pessoas elas podem acompanhar ou então participar dos projetos ofertados pelo laboratório, pelo LabBIOS? Bom, para saber do que está rolando lá no laboratório, né, a gente tem vários projetos com diferentes públicos, com diferentes condições específicas, né? De uma forma geral, a gente trabalha com crianças e adolescentes, né, saudáveis, com algumas doenças crônicas, com adultos, né, com algumas doenças crônicas e, de uma forma geral, com idosos, né? Mas para saber, né, das novidades, a gente tem um perfil no Instagram, que é @lapebios.ufal, que a gente tem tentado atualizar, inclusive com mais frequência do que o próprio site. Nosso site é if.ufal.br/laboratório/lapebios. E o site ele tem bastante informação dos projetos que a gente já fez, dos membros, né? Direcionando para algumas publicações que a gente já fez, mas talvez o que seja mais rápido e mais atualizado seja o perfil do Instagram. E assim encerramos mais um episódio do Me Conta Aí, Rádio IF, produzidos pelos monitores Cleiton dos Santos, Morgana Stephanie e Lucas Mateus, na atividade Práticas Corporais como Informação. Sugestões de pauta enviar no e-mail radioifufal@gmail.com. Ficamos por aqui e até a próxima.